Olá, mais um episódio do MKT Sideral, o podcast que ilumina o seu sucesso e o nosso sucesso e o sucesso do convidado. Hoje estamos aqui com o nosso ilustre consultor de empresas, Roque Almeida. Prazer te receber aqui, é uma honra, muito obrigada. E nosso assunto aqui é consultoria de empresas, liderança, empreendedorismo, até porque ele é consultor de empresas, de centenas de empresas dessa caminhada dele aqui. Ele vai contar tudo pra gente. Vamos lá? Bom dia, Alex. Obrigado, prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho de negócios, né? A gente está você falou longuíssima. A gente está fazendo, eu vim de uma carreira executiva, depois que fundei a Smart, o meu primeiro negócio, que de alguma maneira liderou essa construção do grupo, da Mater, que a gente tem hoje. Já são 840 projetos, já são 12 anos, então tem um caminho aí mesmo. Muita intensidade, então a gente acredita muito nesse movimento, então a gente... Uma jornada intensa. Tem muita coisa para falar. De muitas histórias, muitos cases de sucesso. Tem. Mas você começou fazendo administração de empresas aqui em BH. Pois é, eu sempre... eu comecei minha carreira de uma forma muito fortuita. Meus pais perderam saúde muito repentinamente, eu comecei a trabalhar muito garoto. Então eu me formei muito rápido nessa vida executiva, então eu consegui fazer uma carreira rápida. E quando fui escolher um curso, eu já tinha um cargo de liderança e tal, e entrei um pouquinho mais tarde na faculdade, acabei fazendo administração na UFMG, lugar que eu aprendi muita coisa, debatia muito lá, eu era muito brigador, muito intenso com as coisas de lá, queria muito que o curso de administração tivesse uma conexão mais forte a mercado. Eles são, né, por histórico mesmo, uma lógica muito técnica, enfim, foram momentos maravilhosos, tive bons caminhos. Aí me pós-graduei na vida em vários caminhos, fiz finanças, gestão de projetos, inovação, enfim, estratégia, e até chegar na fundação da Smart lá em 2010. Muito bacana. E aí a Smart veio por... Você trabalhou em outras empresas e que seguia uma carreira solo de consultoria? Alex, na verdade é o seguinte, eu com 22 anos, eu descobri que o que eu queria fazer não existia muito, que era trabalhar com uma certa profundidade nas várias áreas da gestão. E, enfim, um gerente de logística se aprofunda naquilo, se torna um especialista naquilo, de finanças na sua área, ou de gestão de pessoas, ou de marketing, ou comercial, enfim, cada um na sua visão. A gente, talvez até pela minha origem lá no início, eu trabalhei em empresa de dono e gostava muito da tese de crescimento das empresas, então a gente escolheu as scale-ups. Scale-ups são aquelas empresas que crescem 20% ao ano por 3 anos seguidos, pelo menos. E empresas de dono, esse foi o nosso foco, né, construído depois. Mas na origem lá, quando eu estava pensando em inventar o que fazer, porque eu falei, poxa, eu queria fazer de forma mais transversal o crescimento das empresas, como se fosse um consultor interno, assim, eu gostava desse negócio de fazer as mudanças. E aí... foi a sementinha ali que nasceu. Na verdade, essa coisa de você separar as áreas para ser didático nunca foi muito meu pensamento, voltando até lá na escola mesmo. Eu conto muito isso lá no escritório. Eu, na 6ª série, a professora de história entrava, falava 50 minutos de feudalismo, né, ou de barroco, né? Saía, entrava uma professora de literatura, falava mais 50 minutos de barroco e parecia que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, porque era a visão da literatura, a visão da história completamente diferente. Para mim não fazia nenhum sentido. Obviamente que o tempo mudou, o Enem já conseguiu integrar, né, boa parte dessa lógica aí, as áreas de conhecimento estão cada vez mais próximas e a gente tem visto que o grande desafio é a gente ver as relações que as coisas têm, né? Antes do camarada ser cardiologista, ele é médico, né? Ele tem que entender do geral. Então essa
É uma lógica que não funcionava muito para as empresas, pelo menos as que eu tinha trabalhado até então. Então, meu início foi muito nesse lugar de instigar para falar, poxa, eu queria entender de finanças, mas sem deixar de entender de pessoas, de gestão de pessoas, enfim, e as ligações que essas coisas têm. Porque para mim, o grande desafio é que se finanças acontece de um lado, sem entender o impacto que tem nas pessoas, ela não serve para muita coisa. É quando ela se integra no que funciona. Numa empresa de acionistas, né, onde você tem, de um lado, diretores que estão puxando para um canto e os outros para o outro, como a empresa está estabelecida, a resultante leva a empresa para frente, mesmo que dissipe muita energia. A empresa de dono não tem isso, né? Você que veio dessa estrutura, você sabe o que eu estou falando. O dono não quer saber de criar um problema, resolveu e criar dois que ele não tinha. Ele quer resolver tudo, né? Ele quer diminuir ruído e caminhar mais rápido. Então, de alguma maneira, essa foi a minha origem. Eu queria trabalhar com multiespecialidade em gestão. Na época, gestão e estratégia veio depois. E aí eu fui fazendo a minha carreira, né? Eu fui superintendente de administração e finanças, fui diretor de operações, trabalhei com gestão de pessoas. Então, na minha carreira, ao longo dos lugares que eu trabalhei, me parecia, num olhar distraído, que eu estava sem foco na carreira. Mas, na verdade, eu estava construindo um caminho para criar a Smart aos 29 anos, no alto da falta de juízo. Eu achava que estava preparado. Você vê como é que a gente não sabe nada da vida. Você estava totalmente pleno, com certeza. Achava que eu estava preparado para montar uma empresa de consultoria. Muitas pessoas me disseram que era jovem demais, enfim, apesar de eu sempre ter esse estigma comigo, eu sempre parecia ser muito mais velho do que eu de fato era. Aos 29 eu me sentia ali cheio de energia e preparado para fazer uma coisa do zero, porque a gente, né, por mais convites que eu tinha recebido de ir para outras consultorias, né, eu acabei tomando a decisão de fazer do zero mesmo. Então foi intenso, mas a gente conseguiu de alguma maneira criar uma coisa nova, que era um pouco do que eu estava pensando. Eu queria trabalhar com uma coisa diferente, precisava criar isso, né? Quando não existe, você tem que ir lá e fazer, senão não funciona. Mas o que te chamava, assim, que te brilhava os olhos? Era o traquejo, assim, interno, com os líderes, com o exercício de transformação que gerava a consultoria dentro do ambiente da empresa, ou tinha um segmento que você gostava da empresa, qual tipo de segmento, tinha alguma coisa que tipo assim, é isso que eu gosto, ou você teve algum case que você venceu, alguma batalha de conversa, numa reunião e houve algum toque assim que você falou assim, é isso que eu quero. Sabe que eu comecei com 14, né, como eu comentei com você. A primeira vez que eu fui promovido, eu tinha 14 anos e meio. E eu sempre tive isso um pouco na minha cabeça, eu era muito tímido, mas muito mesmo. A ponto de eu ficar vermelho quando, né, eu tava... E comecei a trabalhar num banco, né, eu morava em Goiânia na época. Nossa família morou 2 anos lá e nesse momento eu precisava, eu comecei como contínuo, né, boy, existia essa Exato. função na época, 95, famigerados 95, então só fazer as contas, estou com 42 recém-completados. Taurino. Também. Temoso. Temoso é amigo dos outros, amigo nosso é opinioso, então a gente é opinioso. Boa. Mas a primeira vez que eu cobri férias de um colega e tinha tomado a decisão de que eu não voltaria mais porque tinha o contínuo interno e tinha o externo, né? O externo é o que tomava a chuva. Eu falei, pô, eu estava nesse lugar, eu falei, pô, preciso resolver, preciso melhorar. E a primeira vez que eu fui promovido na vida, eu tinha 14 anos e meio e eu basicamente organizei os arquivos antigos. Antigamente tinha os envelopes que você tinha que entregar para os clientes do banco e tal, e eu organizei aquilo em ordem alfabética, tornando, portanto, a experiência de arquivar mais difícil, porque antigamente você só colocava na gaveta e pronto, e ficava procurando na hora que o cliente chegava. Então a visão foi, bom, se eu colocar em ordem alfabética, eu gasto um tempinho antes do banco abrir, mas quando o cliente chegar, eu pego e entrego. A gente acabou com a fila num banco, numa época que fila em banco era tradicional, né? No nosso andar lá, a gente estava no 2º andar, não tinha fila.
E aquilo chamou a atenção do gerente do banco. O que aconteceu? Até no primeiro momento achando ruim porque a agência está ficando vazia, e na verdade não, né? Foi ver. Aquilo, de alguma maneira, me tocou pessoalmente. Eu sempre que alguém me pergunta, né, o que você acabou de perguntar, eu falo, o que é que pegava? Eu falo, na verdade, desde essa época, eu gostei muito de me meter a resolver problema. Aquela sensação de resolver problema, que é um pouco do que eu me meto ainda a tentar fazer, é o que me moveu lá no início, na origem. Então, quando eu fui escolher... Pensar a solução, o que eu posso fazer, o que vai agilizar, o que eu vou ganhar tempo, o que eu vou economizar assim, o que eu vou articular. Exato. Então, quando eu comecei, eu estava na faculdade e tal, já tinha vencido essas etapas, digamos assim, da origem, né, fui crescendo na carreira e tudo mais. Eu já tinha clareza dessa história. Falei, bom, preciso ajudar a resolver problemas. Talvez a empresa de dono me deu essa visão, porque eu trabalhei numa empresa onde me formou, foi muito legal, grandes lideranças eu tive e pude, né, aprender muito. E eu tinha isso comigo. Então, independente do lugar, e eu comecei a entender também o seguinte, quando você tem um problema, nunca é só na posição que você está. Então eu trabalhava em finanças, mas o problema era nunca... Sabe aquele colaborador que fala assim, não, o problema está no outro lugar, né? Tá com outro? Eu falei, tá mesmo, tá mas... aqui não, tem que olhar, por ali. Mas na lógica de empurrar o problema, eu não tinha essa cabeça, assim. Apesar de saber que também estava em outros lugares, se ele impacta em mim, eu tenho que ajudar a resolver, né? Então, uma hora a gente precisava ser mais duro, quando era necessário, uma hora eu tinha que ser só mais amigo e tentar desatar aquele nó. Era um pouco a minha visão. De um jeito ou de outro, é um pouco do que eu me viciei aí fazendo nesse tempo, né, que é... Então, a expressão de uma... Né, a gente nunca... Apesar de eu ter usado o termo consultoria, não é um termo que eu gosto, assim como os clientes não gostam muito de ouvir, né, é um termo que já foi muito usado, mal usado aí muitas vezes, mas eu sempre valorizei o trabalho intelectual, em tudo, né, eu valorizo o trabalho intelectual em todas as dimensões, né, do designer que está desenvolvendo nossa marca, ao médico que está me orientando, né. Algumas profissões têm mais facilidade de vender a importância do seu trabalho intelectual, mas seja como for, eu sempre valorizo muito. Na área de gestão não seria diferente, na área de estratégia não seria diferente. Mas, de fato, a gente precisava separar, né, aquilo que é só o sobrenadante da coisa, só o superficial da coisa, para, de fato, entregar valor e mudança. Para isso a gente usou um método um pouco mais intrusivo, um pouco mais é como se a gente estivesse dentro, né? Eu escuto muito isso, o principal elogio que a gente tem lá é quando fala assim, poxa, parece que vocês estão aqui, parece que o Rock briga com a gente mais do que como se ele fosse dono, né? Essa sempre foi um lugar que me pegou, porque de fato eu me importo. O nome matter ou matter, né, seja como for, ele remete a isso, né? A gente se importa com as coisas. Então, isso faz com que a gente tenha bastante intensidade, né? E autoridade. Eu brinco que a gente pode, quando você está genuinamente falando com o cliente, você pode brigar com o cliente pelo cliente, né? Eu me dou essa autorização, porque aí, de alguma maneira, a gente rompe aquelas mudanças, a pessoa sabe que tem que mudar, mas às vezes falta aquele punch, né, aquela força, e a gente tenta imprimir. Então, misturando essas coisas todas, a origem eu acho que está nisso, de eu gostar de resolver. Tem um problema, né, porque se você também se acostuma a salvar a mocinha, né, ou o garotinho na linha do trem, faltando 3 segundos para o trem passar, você, né, uma espécie de super-herói, isso também vai te alimentando, você tem que tomar cuidado, porque senão você se vicia em também criar problema, muito típico, né, criar dificuldade para vender facilidade. A gente não gosta disso, a gente gosta de ter problemas novos. A empresa vai ter sempre problema, né? É um conjunto de pessoas que estão buscando ganhar o outro da outra empresa também. Então nós temos que competir, isso tudo causa bastante problema, mas se a gente mudar eles de patamar, a gente se alimenta melhor, a gente consegue desenvolver melhor, funcionar melhor. E o início da Smart? Foi desafiante quando você realmente começou? Smart foi em 2010, né? Eu tinha acabado de fazer uma transição, né? Quando eu decidi, bom, vamos caminhar nesse lugar. Eu
eu lembro do primeiro dia, né, eu tinha feito uma lógica de ter primeiros 3 clientinhos, e falei, poxa, agora eu sou dono do meu próprio nariz, é um movimento, sou empresário, agora vai rolar. Eu era sozinho ainda, a Patrícia Schneider, que é minha sócia transversal nas coisas, ela acaba que ela não tinha chegado ainda, ela estava fazendo o mestrado dela em Portugal, e eu comecei. Então de manhã fiz aquele movimento, poxa, agora eu vou acordar, vou fazer minha corrida no parque. Foi engraçadíssimo, porque foi exatamente o que eu fiz. Tomei um café, voltei, tomei um café, e era em casa, antes desse tão divulgado home office, existia um escritóriozinho que eu tinha lá em casa, que eu adaptei, mas fiz bonitinho, projetinho, tudo organizado. E aí eu fechei a porta, lembro de eu ter fechado 8h30 da manhã a porta do quarto no primeiro dia. No final desse mesmo primeiro dia eu tinha 3 no início, tinha 6 clientes no final do primeiro dia. E nunca mais eu fui no parque. Então para quem tem aí lógico que a gente tem que fazer, hoje estou aprendendo isso mais, né, que é de fato equilibrar pessoal e profissional, mas assim, foi só essa vez, em 10 anos de empresa, pelo menos até o ano 10 eu não conseguia mais correr no parque, porque de fato a gente tinha que botar muita energia para a empresa funcionar. Mas foi muito legal, né, assim, primeiro, quando você vai, o e-mail, né, o famigerado e-mail, tão pouco usado hoje em dia, a gente dava enviar, receber, e não vinha e-mail nenhum. Eu que estava acostumado com aquela confusão executiva, eu cheguei a ter uma equipe de 170 pessoas como executivo, então era agitado, muita demanda, aquela coisa. Construir do zero, né, sem ter uma grande instituição por trás te dando estrutura, foi muito desafiador, mas foi, de fato, foi muito legal, muito medo, né, que você fica com medo o tempo todo, mas foi muito legal porque também te deixa em estado de alerta, que é o que eu acredito, né? Se você está em estado de alerta, você vai... O medo e a coragem caminham juntos. Você vai correr mais. Então foi muito legal. A Smart se deu ali nessa lógica de juntar as áreas, né? Pessoas, projetos, finanças, comercial, marketing, operações, a gente juntou, né? Suprimentos, a gente juntou tudo isso. Num dado momento, parecia ser mais fácil, obviamente, muita ingenuidade, né? Quando você está montando um negócio, e a gente tem muito isso lá, porque a gente tem plano de negócio para pessoas que estão começando, a gente teve isso muito na nossa história, tem muita ingenuidade. A ingenuidade é que faz você se mover também, né? Esse pragmatismo exacerbado te leva... Eu gosto muito da analogia lá que está nos livros de empreendedorismo do espanhol Baez. Ele fala que ele escreveu um livro num momento muito importante da vida dele, porque ele tinha mais ou menos 40 anos e ele era muito ainda jovem para ter ingenuidade, para acreditar que podia mudar as coisas, mas experiente o suficiente para saber que isso não é tão simples assim, né? Porque, de fato, resumindo, resume bem a frase do meu saudoso pai, que é muito jovem para morrer, muito velho para criar juízo. É isso aí. Então, de alguma maneira, essa ingenuidade é muito importante, né, para a gente poder mover. Tem pessoas ingênuas aos 80 anos ainda buscando mudança, né, buscando transformações. Cada um ao seu lugar, cada um ao seu tempo, mas como tem pessoas que estão liquidadas aos 35 porque já escolheram um caminho e já não se colocam em posição de aprendizagem, né? Então, acho que o equilíbrio dessas duas coisas é bem legal para a gente poder... Você, com certeza, ficou expert em analisar todo o perfil comportamental, executivo, emocional do empreendedor. Pode até lançar um livro, hein? Porque tem muitos perfis. O empreendedor, por exemplo, tem gente que não formou em administração de empresa, como nós, e quis ter um negócio. Uhum. Então, eu creio que hoje tem muitos outros segmentos de profissões que querem fazer administração de empresa para também terem uma liderança do seu negócio, da gestão. Uhum. E qual que é o perfil? Isso é essência. A pessoa nasce com uma coragem absurda, que eu acho que é isso. Eu acho que é um dom que eu observando dentro
do meu círculo de observação, eu penso que é um dom. O que você acha disso? Pois é, isso é tão polêmico, né? Eu acho que não, sabia? Eu acho que se você me conhecesse aos 13 anos de idade, aos 14 anos, você ia falar assim, pô, esse cara não vai se meter, porque não tinha perfil nenhum. O tal perfil, corajoso, era muito tímido, muito, mas muito mesmo. Eu tinha facilidade na escola, mas eu era mais aquele nerd, né? Eu não me fazia do tipo atirado, corajoso e tal. Depois de muito tempo estudando isso, eu cheguei a ser professor de empreendedorismo. Essa, inclusive, é a primeira aula a primeira conversa sobre isso. Nasce ou não nasce? E eu desmistifico isso porque é socialmente construído, Alexia. Isso não vem do berço. Eu sei que você tem um exemplo, né? Talvez na sua casa e tal. Seu pai veio de uma estrutura, né? Então, mas você pode estudar. E aí você só conheceu o seu pai depois que você nasceu, portanto. Tem muito isso. Mas indo na história, sem aprofundar, mas tem certeza que ele recebeu estímulos na sua vida, ao longo da vida, que permitiram ele se desenvolver nesse lugar. Até porque, se a gente vai parar para pensar, tem empreendedores brilhantes com perfis completamente diferentes. Existem os nerds, né? Não podemos esquecer que o Bill Gates, o Mark Zuckerberg são nerds. Então, não é muito por aí. Eu acho que tem essa questão do socialmente construído. Por isso que eu sempre falo que você precisa realmente cuidar de quem está no seu entorno, com quem você está almoçando, porque é dali que vem esse estímulo, né, ambiental para você poder desenvolver. Eu acredito um pouco nisso. Eu sei que parece, né, porque às vezes é tão natural, mas é só depois que a gente conhece as pessoas de certo ponto para frente. Quando você estuda direito, você vai ver que tiveram estímulos. Eu, sem dúvida nenhuma, se eu não tivesse tido... Quando eu comento, né, que os meus pais perderam saúde e eu fui para trabalhar, para fazer acontecer, talvez, eu até comento isso muito com a minha mãe, que ela fica com aquela sensação, poxa, meu filho, né, assumiu responsabilidades mais cedo. Não é o desejo de nenhum pai, né, passar por isso, mas talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu para mim, porque se eu tivesse seguido o caminho, talvez tivesse feito... eu não fiz nada ainda, estamos na trajetória, mas assim, muita construção feita se deu por causa desse ambiente mais desafiador que te leva a movimentar, né? Você não tem o que fazer. Então eu acredito mais nisso do que propriamente nesse camarada que nasceu com essa história. Eu vejo assim, eu não... Não, eu não digo que nasceu com essa vontade, eu acho que ela foi captada assim ela foi transformada pelo meio, que foi pela jornada, e aí alguma coisa acontece, só que depois que a pessoa pega uma aceleração ali, pega a manha, ela parece que ela atinge uma quilometragem que ela não para mais. Aí você falou uma coisa bem importante, você me perguntou, na verdade, eu dei volta e não te respondi, que é a questão da leitura de pessoas, né? Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que leitura de pessoas é uma das competências mais importantes que você precisa ter. Então, qualquer coisa que você estudar nessa história de psicologia, comportamento, como as pessoas lidam com as emoções, a gente tem investido muito nisso, que é um assunto, tem muito preconceito, porque na área da administração, a parte mais técnica, isso sempre foi tratado de uma maneira menos profunda, né? A gente tem buscado as maiores autoridades nesse assunto, como inteligência emocional, por exemplo, para de fato ajudar a gente, de que somos seres, né, emocionais que pensam, e não pessoas que pensam que sentem coisas, né? Tem uma origem, né? O sentimento vem antes, né? A emoção vem antes. Então, a capacidade que você tem de ler isso, né, de você provocar ou, eventualmente, lidar, administrar essas emoções, o que é um tema absolutamente complexo, pela natureza dele, faz com que você tenha vantagem, não tenha dúvida nenhuma disso. Se você não gerenciar as suas emoções e as emoções, né, e ajudar a lidar com as emoções dos outros,
Seu caminho de montagem de equipe é nenhum, e, portanto, você não vai construir nada grande. Eu realmente acredito nisso. Então, aí você falou uma coisa também muito legal, né? Assim, bom, uma vez que a pessoa captura isso, aí ela pegou a manha, tá resolvido? Bom, aí depende de uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado. Né? O Nietzsche que falava que o poder corrompe o homem, né? Se você tiver, eu vejo isso muito, tá, Alex, assim, gente que tá super bem, fez excelentes escolhas de equipe, chegou em determinado lugar, assim, merecidamente, com muito talento, muito trabalho, e aí a pessoa se torna arrogante e aí a coisa desanda. Então, porque você não tem como ensinar para alguém o que ela acha que sabe, né? É uma das minhas expressões máximas, assim. Falo isso no primeiro dia de todo estagiário que entra na Mater, assim. Se você acha que sabe, não tem. Primeiro tem que destruir isso, para depois construir o conhecimento, né? Como é óbvio. Então, a gente tem muito, nessas observações, o que eu percebo é que, às vezes, sim, tem um rompante, tem um crescimento que vem muito dessa construção, e a pessoa pegou a manha de como fazer, mas ela perde, como se a química do sangue mudasse e ela se transformasse num outro bicho destruído pela arrogância. Então, verdade o que você falou, quando você pega a veia, de fato, se você tiver cuidado com como você lida com essa questão do poder, do crescimento. Porque é onde é o perfil do líder e dos seus liderados. Aham. Né, onde você também faz uma boa avaliação disso, porque quando você conhece, vamos supor, o dono da empresa, né, o seu primeiro contato quando você vai fazer a consultoria, eu acho que você também pensa sobre isso, analisa, né, faz essa análise comportamental, né, como a pessoa, a trajetória, o segmento que ele atua, como ele chegou, se ele está disposto também a receber você com o seu trabalho, com a sua dedicação intensa, isso tudo é importante. Eu acho que sim, eu acho que, lembrando, né, que liderança se dá na construção da relação entre líder e liderado. Tem muita bobagem sendo colocada aí na rua, onde, né, não sei quantas maneiras 10 maneiras de se liderar e tal. Eu acho que são, eventualmente, para corte de podcast pode funcionar. Eu acho que para vender livros de primeira conversa com adolescente pode funcionar, mas assim, para além da diversão, sendo mais profundo na história, é preciso entender que liderança se dá na construção das relações. Conheço líderes altamente duros, que têm relações longevas, 30, 40 anos, e as pessoas estão todas no entorno, mesmo com a dureza, às vezes, do principal empresário, empresária, né? Pessoas com personalidade muito forte e tal, mas a turma está lá, porque soube criar a relação. Isso. Como eu conheço pessoas muito, muito levinhas no trato, muito amigas, que não tem ninguém na trajetória, né? Não consegue carregar. Então, é a qualificação da relação. Portanto, se é uma relação, ela tem dois lados, né? Pelo menos dois lados. Então, é muito importante entender liderança pelo aspecto do liderado. Acho que a liderança é estudada muito sobre o aspecto do líder. O que o líder tem que ser e tal. Mas eu gosto muito da gente construir caminhos, como é uma ponte, né? Você imaginar que a gente pode ajudar, né, esse liderado chegar até o líder também, pilotar, fiz isso muito. Nem sempre você tem líderes brilhantes contigo, né? Então como é que você faz? Você vai chorar? Não. Você vai liderar, né? Você vai ajudar o seu líder a conduzir você, né? Lembrando que liderar é fazer o outro fazer o que você quer, né? É fazer o outro fazer. Mas fazer com empenho, com dedicação, direito, da forma correta que tem que ser feita, e estar satisfeito, né, no time. Eu fiz gestão de qualidade em Juiz de Fora, e na época Falcone, né, e no livro que eu li, o guru da época,
falava muito sobre isso, sobre o empenho do número 1, também a gestão de times e tal, falava muito sobre isso, e eu percebo isso sobre até hoje, né? Falou equipe, falou time, falou eu, nosso, eu faço, eu comando, o nós comandamos, eu já, né? Porque a empresa é minha empresa, não é nossa. Quando se falou isso, eu já mais ou menos, opa, você já sabe. Não, porque eu fiz, porque nós fizemos. Você sabe que eu faço isso até com os novatos. Semana passada a gente teve um onboarding lá, e aí um novato, né, tinha 2 dias de empresa, tinha chegado de viagem, me apresentado, falou assim, não, muito legal a sua empresa. Eu falei, não, nossa empresa, né? Então eu faço exatamente esse movimento, porque, não, verdade, é porque eu ainda não estou acostumado, não, então acostuma logo, porque se você não entender que você é parte de fato disso aqui, até porque é muito simples, né? A gente vende, na nossa empresa de hunting e business partner de RH, a gente tem a Almance, né? A Patrícia Schneider vem com a sua formação nesse lugar, enfim, estudou comigo na UFMG, e depois fez o mestrado dela em Portugal, enfim, tocou muitos projetos, uma craque, e a gente comenta, né, assim, não adianta nada a gente construir uma equipe se a gente não tiver, de fato, essa construção de exemplo. Então, imagina, a pessoa entra, a gente vende muito, historicamente, plano de carreira, remuneração variável, a gente tem uma visão de performance muito grande, então a gente está sempre buscando remunerações diferentes, né, de forma variável e tal, buscando as várias formas de acessar as pessoas. Então a gente fala de remuneração variável, a gente fala de carreira, e quantas empresas a gente trabalhou, né, e tem tudo estruturado, com consultorias de alta linha, de classe global, e o colega está lá há 8 anos. Eu saí de uma empresa, meu líder querido, inclusive na época, falou assim, mas cara, acabei de aumentar seu salário 30%, e agora você está saindo? Bom, primeiro, salário não resolve tudo, e eu estou indo para ganhar até bem mais. Mas nem é o ponto. O ponto aqui é que eu preciso esperar, tem 2 pessoas na minha frente, uma tem 11 anos de empresa, outra tem 9. Mas acabamos de fazer uma consultoria X e tal, que está mudando tudo. Cara, a consultoria não resolve problemas de exemplo. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, vai lá e vê quem que é seu colega. É o que eu falo com a galera. Tanto de gente vai encher a sua cabeça de um tanto de história, um tanto de lorota, mas assim, quando você está na dúvida, coloca no mudo. A pessoa está no... É muita informação que a gente recebe, coloca no mudo e vê o que a pessoa faz. O que ela fala, a gente vai calibrando, né? Calibra-se o que as pessoas fazem no que fala. Então, repete que isso aí dá um corte. Porque veja, você chegou na empresa, seu colega não tá crescendo, né? Pode ter a estrutura de carreira do mundo que não é verdade, né? Então, quando eu chego lá, os novatos chegam, eu falo assim, independente do que te falarem, tem sim, a gente até, porque por óbvio, a gente acredita nisso, mas é muito mais legal você saber quem é o seu colega, né? Teve uma convidada sua aqui que chegou lá, começando ali a jornada, foi analista de serviços compartilhados, é a nossa diretora de consultoria, craque, sócia. Craque, ela então, é craque. Assim, então, mais legal do que qualquer plano que a gente possa te entregar é a Marjorie contando a história dela. Uhum. Isso, de fato, faz com que as empresas tenham força, entende? Porque senão é bullshit. Bullshit. E como é que surgiu? Aí eu quero saber o detalhe, tá? O detalhe. Como é que surgiu a Mater? Foi antes da pandemia? Foi um pouco antes, assim, aquelas sortes, né? A gente captou ali talvez o espírito da coisa. A Smart nasceu em 10 e até 16 a gente foi ali fazendo a empresa funcionar. Em 16 eu percebi que ela tinha virado, ela não estava mais precisando de todo o movimento ser coordenado ao meu movimento, né? Uhum. Então a gente tomou uma decisão de expandir e essa expansão se deu
que eu chamo de um pouco de pasteurização, da nosso serviço. A gente teve que padronizar, a gente sempre foi muito ad hoc, sempre muito projeto a projeto, e de 16 a 19 a gente falou, não, vamos crescer. Funcionou, era uma estratégia arriscada em termos de marca. Confesso que não foram os melhores anos de meus em termos de acreditar no próprio produto, mas a gente entendeu que precisava criar um jeito de escalar, funcionou até certo ponto, mas em 19 a gente falou, poxa, a gente precisa ter mais gente, com mais negócios escaláveis para poder manter a base da consultoria intacta, para que eu possa voltar a ter o orgulho que eu tinha quando eu comecei, né? E aí a gente nasceu a Mater, que foi a ideia da gente separar, né? A gente tinha um BPO, chamava Smart Serviços Compartilhados, a gente chamou de BIPO. A gente tinha um RH lá dentro que estruturava alguns clientes nossos, a gente, depois de alguns nomes, segregou e chamou de Umance, e aí acabei participando, né? Criando participações em outras empresas, de pesquisa, ciência de dados, enfim, branding, para que a gente pudesse colocar dentro desse esse arcabouço, esse ecossistema de empreendedor. A Smart, quando nasce, eu acabei falando aqui da questão eu não gostava do nome consultoria, eu sempre achei que a Smart era um laboratório de negócio, eu gostava mais desse nome. Bom, não existia, eu falei, bom, o que você quer dizer, né? Então eu abracei num dado momento do crescimento, falei, bom, todo mundo não sabe o que é, então deixa eu chamar de consultoria para que todo mundo entendesse. Mas a gente, em 19 para frente, a gente de fato voltou, tanto que a Smart mudou para... o Caleb mesmo é que mudou nosso nome lá para Smart Business Lab, ou seja, um laboratório de negócios. E aí a gente destravou a cabeça em relação ao que eu chamo de qualificação de mesa. O grande desafio, né, Alex, é a gente poder ter mesa melhor, qualificada. Então, como é que eu vou conseguir ter os faixas pretas em torno do projeto, né, sendo que cada faixa preta tem o seu? Então a gente criou um jeito, um modelo que pudesse abarcar tudo isso e todas essas empresas no entorno criar valor de fato, porque nossa visão é sucesso do cliente total. Se o cliente estiver ganhando, a gente está ganhando. Não tem jeito de a gente ganhar sem ele ganhar. Então a gente colocou isso de novo como um mantra e veio pandemia. E aí foi ótimo, porque apesar de tudo que a gente sofreu na pandemia, nós, economicamente, até estrategicamente, estávamos preparados até certo ponto. Né? Ninguém está preparado para a pandemia, sofremos bastante, mas nós tivemos problema de renovação de contrato, mas não perdemos o contrato. Porque a gente tinha pessoas tão qualificadas no entorno do cliente. Eu sei muito bem o que vocês criaram, tá? Pois é, aquela confusão. Com a gestão de crise. Pois é, gestão de crise. Mas foi assim, foi super valioso esse modelo. 56 mil simulações a gente fez em 3 meses para ajudar o cliente a fazer cenários que a gente tinha a menor ideia do que era. Isso aí, gestão de crise. Então essa foi uma que a gente ajudou para proteger. Mas 3 meses passaram, alguns clientes, né, do mercado de turismo, por exemplo, estavam com receita negativa, estavam devolvendo dinheiro para cliente que ia viajar e não viajou. A gente estava com o varejo completamente fechado, né? E algumas empresas, mesmo a gente está falando de omnichannel há muito tempo, não estava preparado para o online. Então o que a gente conseguiu fazer? Com a mesa mais qualificada, com pessoas melhores. Então era um paradoxo. Eu falava nas lives todas, falava assim, o que eu tenho que fazer, Rock, na pandemia? Você tem que proteger caixa, mas você tem que qualificar a mesa. Eu falei, pô, para qualificar a mesa eu preciso de gastar dinheiro. Eu falei, pô, então seja criativo. E aí a gente montou uma série de pensamentos, de produtos mesmo, como a lógica da governança, que é um assunto que permeava grandes empresas, a gente conseguiu trazer para empresas de médio porte, às vezes até pequeno porte, lógicas de conselhos consultivos, conselhos de administração, onde você... É isso, Alex, às vezes você está numa rede super qualificada, mas não teve ainda a ideia de montar um conselho que seja consultivo. Estrutura isso e chama as pessoas que você já conhece. Aqueles que são próximas e que poderiam contribuir bastante num ambiente mais profissionalizado para poder te ajudar. E aí começam a nascer as tais ideias das cabeças que pensam e ajudam a gente a fazer as mudanças. Então essa é a nossa história com a Mater. Como a gente criou e foi ganhando força e foi vendo realmente que isso fazia muito mais sentido na prática do que na teoria, a gente foi expandindo e estamos vendo que isso pode chegar em lugares mais legais ainda, né? Não só a expansão geográfica começa a ficar mais fácil, porque antes eu queria expandir a Smart, eu tinha que achar pessoas como consultores.
Não, às vezes a gente tem a pessoa certa e a gente consegue começar pelo que ela consegue entregar, já que a outra parte a gente consegue entregar para ela. Então fica o termo que você gosta muito, equipe, time, para que você possa, de fato, resolver os problemas complexos. Nenhum problema hoje é simples de resolver, nenhum. De comunicação, qualquer tomada de decisão hoje envolve bastante gente, né? Bastante interesse. Então, assim, você precisa de ter um time melhor. E a tecnologia, pelo que até a Marjorie expôs aqui, ajudou bastante, porque tem pessoas que não estavam preparadas para fazerem as reuniões online, Google Meet, não sabiam, não tinham, às vezes, uma internet. Verdade. Então, muitas não sabiam entender como que era o home office. Imagina, né? Quando a gente já trabalha com isso há muito tempo, a gente Exato. já tem o remoto, até porque a gente atende o Brasil inteiro, alguns clientes fora do Brasil, nem sempre a logística se torna fácil. O Brasil não é um país de logística fácil. Então, a gente já usava. Então, quando veio a pandemia, a gente tinha de alguma maneira um preparo para isso, foi legal, porque a gente conseguiu, inclusive, ajudar clientes grandes que não tinham isso, porque antes da pandemia eu percebo que uma reunião presencial valia mais do que uma reunião online. Né? Assim, não, o Rock vai vir aqui ou vai ser online? Online é como se eu estivesse desdenhando da reunião, e não cuidando do dinheiro do próprio cliente, né? Ou seja, evitando custo, ganhando, né, produtividade e tal. Obviamente isso já se pacificou de uma maneira geral, mas a gente tem empresas que ainda exigem esse contato. Claro, gente, não tem dúvida de que você presente, você consegue construir relações de uma maneira mais rápida. Mas a gente precisa... então, no meio da pandemia, como a gente tinha que começar a trabalhar e o cliente não tinha o preparo, a gente tinha que ensinar. Então até isso a gente conseguiu fazer. Tinha uma figura dentro de casa que era especialista em aplicativos de comunicação só para a gente poder facilitar. Então eu poderia falar, não, o cliente não tem preparo e tal. Não, o que não tem a gente prepara. Né? A gente chegou a conhecer ferramenta de tudo quanto é tipo, porque essa foi a visão. Assim, quem tem que prover a estrutura para o cliente ter acesso ao que a gente faz é a gente. E não ficar transferindo responsabilidade. Né? E os projetos da Mater? Pois é, a gente está, inclusive, você convidadíssima. Adorei! Para dois projetos nossos que estão rodando, um ongoing, que é um projeto que tá muito legal. A gente começou assim de um jeito bem inadvertido, que é o Manhã Mater. Então você já é nossa convidada não só hoje aqui já tá um Manhã Mater diferente, tá, gente? Vocês aí que participam, tá? Já vi lá nas redes sociais, já sigo, já vejo lá. Hoje tá aqui a Manhã Mater especial aqui com o Rock. A gente, na verdade, lá, Alex, você vai ver, e vai ser muito legal te ouvir, você é convidada para falar pra gente um pouco. A história a gente chama alguém, né, aquela coisa que a gente sempre falou, não, seria legal se a gente gastasse uma sexta-feira para chamar os amigos ou chamar os clientes. A gente sempre fala, nunca faz, né, e eu percebi que muitas dos meus clientes, dos meus parceiros, dos meus sócios, estão falando muito disso, assim, poxa, às vezes a gente não para 1h30, é de 8h30 às 10, de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, e para poder trocar uma ideia, e não só uma ideia, sobre o que a pessoa faz, porque aí de alguma maneira já tem muito jeito de acessar, senão fica um papo chato, institucional. Geralmente a gente traz uma perspectiva diferente, né? A gente vai ter essa sexta-feira a queridíssima Cris Biagioni, que é muito amiga, se tornou uma figura importante até na história da própria Smart, pela representatividade do projeto dela, enfim. Ela vai falar de escolha de carreira. Né? Ela é uma das grandes especialistas de viagens especiais no Brasil. Tá todo mundo esperando que ela fale quais são os melhores destinos, porque isso é o que ela faz, né? Mas ela vai falar da perspectiva de como é que nasceu a história. Então é muito bacana, porque é de fato um papo mais informal. Geralmente é o convidado mais 12 pessoas que a gente coloca na nossa sala,
na Arena Mata, que é Arena. a sala de reunião. E a gente está precisando disso, né, Roque? Porque ficou esse tempo todo e agora a gente quer contato também com as pessoas, se relacionar. Acho que falta isso. Já está acontecendo feiras, eventos presenciais, então acho isso muito importante. A gente está em São Paulo, né? Eu fico lá de terça a quinta, isso já voltou a plenos pulmões, está com muita força, de fato. Mas, assim, nesse caso do Manhã Mater, eu até pela proximidade, sabe? Eu tenho visto. E aí, o que a gente queria? Criar conteúdo qualificado e a gente poder ir registrando. Projetos lindos estão nascendo. Conexões importantes estão nascendo. Nem era muita história, assim, mas clientes estão conseguindo se conectar. A gente queria fazer isso muitas vezes. A gente manda aquele bom e velho e-mail. Fulano, você precisa conhecer ciclano. Bom, diferente de você estar ali batendo um papo. Então a gente tem conseguido, de fato, né, primeiro nível da mesa, né, sempre os convidados são incríveis, porque é a turma que a gente conhece há muito tempo, e a turma que participa é o próximo convidado, ou já foi convidado, porque sempre é a mesma turma, então é muito legal. Então, convidadíssima, tá aqui. Obrigada. E o outro é na verdade, é um evento que a gente vai contar um pouco sobre o que tá rolando nesse movimento de expansão do que nós estamos fazendo, que é um evento que nós vamos fazer agora dia 4 de julho, em São Paulo, no Hotel Puma, na Vila Olímpia. Que é São Paulo. São Paulo, o Fórum da Alta Performance, né? Fazendo a diferença, que é o nosso lema, né? O lema do grupo é fazer a diferença para quem quer fazer diferente. A gente acredita que isso é, de fato, a gente conseguir fazer isso empreendedor, aqueles que estão fazendo impacto, a gente vai conseguir mudar esse país que precisa tanto de evoluções, né? Então a gente vai buscar esse exercício, um dia muito especial, porque a natação brasileira vai estar comemorando 30 anos do primeiro recorde mundial lá em Santos. E aí a gente conseguiu trazer esses caras todos, o Fernando Scherer, o Theo Laborne, o Gustavo Borges, aí convidamos o Heleno Fortes e outras pessoas incríveis do esporte também. Tá no nosso site, depois a gente vai colocar aí nas redes sociais, todas as nossas redes sociais tá sendo divulgado. E a gente quer muito contar com essa turma lá. Você também é minha convidada. Obrigada. E queria muito te ver lá para ver a gente falando disso, né? De alta performance de verdade. A gente está falando muito disso por aí, né? De performance em vendas, performance em operações. E eu tenho dito que performance mesmo a gente vê no esporte, né? Que é aquele meio segundo que o White fez na sexta, no sábado com o Boston Celtics, empatou a série na pressão, na casa do adversário. É aqueles 2,9 segundos que se troca um pneu de um Fórmula 1, e é um pouco né, o recorde mundial desses caras vem neles cronometrando cada detalhe de movimento, quem é o melhor para começar, quer dizer, a gente escuta isso, vê isso na televisão, mas é legal a gente trocar uma ideia nos bastidores sobre isso, de uma forma também, o nosso jeito a gente sempre tem uma base muito técnica, Alex, mas a gente gosta de ser mais simples na conversa, sabe, assim, a gente não gosta de ser firulento, a gente gosta de ser acessível, né? Então, vai ser um papo muito bom, de altíssimo nível, né? A gente vai falar com grandes pessoas, a Carol Gilberti vai estar com a gente, o Carlos Aldan, estou correndo o risco aqui de esquecer alguém, mas vou estar lá junto com a turma para poder falar disso. Então, o que a Mater vai fazer agora, né? A gente está agora buscando as sinergias entre os negócios, estamos na fase adaptativa, né, de estica e puxa interno, para a gente poder ganhar de fato força, né, e esse evento de certa forma é um marco para a gente poder lançar essa ideia de ecossistema de negócios para além de só um site integrado com empresas parceiras, ou seja, eu tenho muito interesse que esse projeto avance, porque eu acho que a gente vai mudar o jeito de fazer. O que era comum? A gente ficar escondendo o que faz. Hoje é tudo compartilhado, curtido e comentado. É isso, a gente está muito nesse espírito, estou com muito mais confiança, né, o tempo vai, a maturidade assim, que a gente vai conquistando aos pouquinhos, né, nem sempre é fácil, vai te dando também um pouco de caminho ali, a gente precisa de mais gente, e não menos, então, claro que temos que competir, nós temos que
mas a gente precisa de gente boa no entorno e tá claríssimo que sozinho a gente vai complicar. E o esporte é um exemplo, assim, muito, muito claro, muito forte, quando você pensa o quanto essas ginastas olímpicas, por exemplo, elas treinam 4 anos para chegar num momento e ter um errinho ali. Não teve, e aí essa fração de segundos na natação, e isso, a gente quando vê esses videozinhos hoje que tem na internet, nas redes sociais, e a gente, os administradores, os gurus aí utilizam até para despertar essa motivação no próprio empreendedor. Até porque é disciplina, é estudo, é treino, é fracasso, é ganho. Então, treino, exercício, dedicação, hábito. E o mental muito forte. Então você vai ver que o talento, aquele tal talento, fulano é talentoso, e é o que eu tenho visto e ouvido, né, dessa turma que já foi nas Olimpíadas. Aí vamos falar de performance, vamos falar direito. Vamos. Cara, tem sempre, isso é típico, quando eu gosto muito de futebol, tô sempre em contato com futebol e tal, apesar de não jogar nada. A gente conversa nas resenhas, falando assim, poxa, fulano de tal era brilhante, né? Você escuta muito isso, fulano era o melhor que tinha, né? Você vê o Zico falar que o irmão dele era melhor que ele, né? E possivelmente lá na família era mesmo, né? Mas para virar o Zico você precisa fazer o que ele fez, né? E aí quando você põe a lupa você vai ver que tem a ver com chegar cedo, tem a ver com bater falta, que ele conta isso aí, né? Bater falta até a exaustão, tirando a camisa lá, pendurava a camisa, batia, e para poder ficar perfeito, né, o movimento. Então, além disso, você ainda tem que ter o mental para jogar contra uma torcida adversária, enfim. Então, tem muito a ver com isso. Por isso que a gente está falando, por isso que eu acho que a turma que está indo vai falar disso é muito preparada. Nós vamos falar de inteligência emocional, que é exatamente isso. Quantas ginastas, às vezes crianças ainda, né, 16 anos, ela está lá encarando 4 bilhões de pessoas vendo aquele movimento, todo mundo concentrado ali, ela sabe fazer a melhor naquele movimento, mas a cabeça às vezes não consegue. Então está sendo cada vez mais debatido, o que é muito bom, né, a gente desmistificar essa questão dessa força mental, mas também dos problemas que isso causa se você não endereçar dentro de você, enfim. Então nós estamos muito animados, assim, Alex. A gente está acertando ainda internamente pontos para a gente poder, depois desse dia, mostrar de fato o que a gente veio fazer. A gente, de fato, acredita que quando eu vou construir caminhos, eu vou facilitar rampas, né? E pelo que eu percebi e já ouvi, esse evento que, né, vocês vão lançar, primeiramente em São Paulo, ele vai acontecer em outras capitais? Boa. A gente está exatamente agora, bom, estamos testando esse primeiro, né? A gente está muito, muito satisfeito com essa ideia, mas a intenção é essa, a gente quer criar desse movimento, até porque a gente está falando de uma geografia, a gente já tem um escritório nas Alagoas, no Nordeste, que a gente abriu no final do ano passado, 2022, temos São Paulo e temos Minas, mas a gente sabe que a gente já tem projetos em outros lugares do Brasil, temos clientes em outros lugares do Brasil, alguns fora, então a intenção é que a gente tenha, de fato, isso replicado, para que possa ser um grande ponto. A gente já tem, por exemplo, o encontro que nós vamos fazer do Manhã Mater, que é com as pessoas que participaram, nós vamos abrir o papo num dia também Podemos abrir aqui, hein? Pois é. Então, BH vai acontecer, então a gente está... É isso, outro dia numa caixinha de pergunta no Instagram me perguntaram assim, o que eu faria diferente? Eu falei, pô, os mineiros são mais retraídos, né? Eu demorei para investir, para entender, para mostrar, na verdade, revelar para as pessoas o que a gente está fazendo ajuda, né? Seja como for. Então a gente está muito mais aberto, muito menos mineiro
Eu ouvi outro dia da ministra Carmen Lúcia numa entrevista a questão da diferença do mineiro para o geraizeiro. O mineiro é aquele mais fechado, né, e o geraizeiro é aquele, né, as minas gerais do Carlos Drummond de Andrade, de João Guimarães Rosa, de Santos Dumont. A gente está longe desses caras, mas a gente vai se inspirar por eles, porque a gente quer de fato fazer isso chegar em mais lugares. Essa ingenuidade de fazer diferença no outro, a gente ainda tem, sabe? Eu tô muito empolgado com esse momento nosso e com o que a gente está fazendo. E temoso, né? Como a gente falou no início aqui, o temoso vai temando. Perfis do signo de Touro, nos acompanhe. Vamos ver se temos qualidades e defeitos, que são habilidades também, que nos ajudam. Mas essa agenda depois vocês vão lançar aí, e dia 4 de julho vai ser o dia. 4 de julho, Hotel Puma em São Paulo, das 18 às 23, vai ter um café anterior, vai ter o evento de 19 às 22, depois um coquetel, para a gente poder, de fato, conversar, aproximar. Então, só pela turma que já confirmou, já temos, né, estamos avançados na inscrição, lançamos semana passada, está super legal. A gente deve entrar no mês de julho com isso esgotado, e aí vai ser brilhante. Aquela história que a gente quer fazer para começar. Na verdade, nós estamos começando, né? Esse é o movimento, você está convidadíssima, não só para o nosso evento, como Manhã Mater, mas para o nosso ecossistema, Alex. A gente super curte estar aqui com você e vamos aproximar cada vez mais. Vamos sim, com certeza. Roque, como que você quer deixar um recado aqui para empreendedores, para pequenos empresários, para não desistirem, para continuar nessa jornada desse 2023 para 2024, com todos esses cenários? O que você deixa aqui para a gente finalizar a nossa hora aqui, que por mim ficaria muito tempo falando. Já passou uma hora, né? O negócio aqui é rápido. É primeiro prazer de novo, agradecer você por estar aqui, muito legal o papo, você realmente é uma figura de uma energia muito, a gente tem um mantra lá, que são 3 coisas importantes para a gente em termos de base, né? Energia, inteligência e ética, essas 3 coisas. Estou te conhecendo recentemente agora, mas assim, vejo que você tem as 3 coisas, sua energia realmente contagia, obrigado. Gratiluz, gratiluz. E com relação é sempre difícil você tentar sintetizar, mas eu falaria o que, né, de novo, o que eu tenho tentado fazer em consonância com o que eu estou falando é qualifique sua mesa. Se você, o mundo está muito complicado, né, tem muita ambiguidade, tem muita confusão, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque não sabe mesmo, né? Nós estamos num momento histórico, né? Quando você avalia momentos pós-pandemia, a gente sempre tem coisas complexas para administrar, como guerra, como instabilidades. Então, independente de posições políticas, independente de lugares que você estiver na sua empresa e tal, é difícil, é complicado trabalhar, ser colaborador das empresas, ser líder das empresas, empresário. Tudo é mais difícil hoje, né? Ser governo, né? Tudo é muito mais difícil. Então não tem jeito de você fazer isso funcionar se você não tiver, de fato, com a mesa mais qualificada possível. Então tenha criatividade, busque dentro de toda a forma que você tiver, a qualificação da sua mesa, com consultores, com conselheiros, com amigos qualificadíssimos, com gente, com time, né? Contrate pessoas melhores, para que você possa, de fato, ter alguma chance nesse mundo maluco que nós estamos vivendo aí. Um prazer receber você aqui, te conhecer pessoalmente, porque pelas redes sociais a gente já ficou conhecendo ele aqui. E volta mais vezes. Vai ser um prazer. E muito obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam se você gostou desse vídeo e até o próximo.